com vocês, prontos aí para viajar na história. Faremos a correção da semana 3 do PET 4, que vem trazer um estudo sobre o estado de bem-estar social. O que seria esse estado de bem-estar social, ou welfare state, como alguns dizem? O estado de bem-estar social é uma política que vai aparecer no final do século XIX e vai perdurar aí no século XX, né? Essa política, ela traz a ideia de que o Estado, que é o que arrecada, né, deve criar aí políticas públicas, né, deve ter ações concretas para reduzir a desigualdade social. Por exemplo, é bem diferente aí das ideias liberalistas, né? Pelo contrário, o liberalismo ele tenta reduzir cada vez mais os gastos do Estado, mesmo que isso altere a qualidade de vida das pessoas. Já o estado de bem-estar social, não. Né? O governo ele vai criar condições para melhorar a desigualdade e para trazer uma melhor qualidade de vida para a população. Segundo essa teoria, isso é uma responsabilidade do Estado. No Brasil, nós temos algumas políticas públicas relacionadas a esse estado de bem-estar social. Por exemplo, o SUS, né? O Sistema Único de Saúde é uma forma do Estado, através da arrecadação, voltar em forma de projeto, né? Esse dinheiro que arrecadou da população, reinvestir novamente na população, principalmente na saúde. O fato do ensino ser público e gratuito, né? O governo tem a obrigação de ofertar também esse ensino público e gratuito, o ensino básico, também, né, é uma ideia aí com relação a esse estado de bem-estar social. Vamos então às atividades? Número 1. A crise internacional do capitalismo, ainda em curso, provocada pela irresponsabilidade do sistema financeiro norte-americano, submergiu a economia internacional e, como desastre, representa o segundo grande marco da vitória histórica dos sistemas de interesse. O primeiro, a queda do Muro de Berlim, ruiu com o monumento às avessas, celebrando o fracasso da ousada tentativa de construir uma sociedade assentada sobre a solidariedade. Sem inovações institucionais, a futura nova sociedade serviu-se do abastardamento das instituições políticas predominantes nas democracias capitalistas, partidos e eleições, para ao final desvirtuar-se economicamente da contrafação do mercado negro e politicamente na centralização e corrupção burocráticas. Antes, na sequela da crise mundial de 1929, também originada nos Estados Unidos, deu-se início de políticas sociais mais sistemáticas e consistentes, lá e na Europa. O desastre iniciado em 2007, ao contrário, ocasionou o desmanche mundial da rede de proteção construída no último meio século. O medo do socialismo havia desaparecido. O socialismo não se manteve como opção realista ao capitalismo contemporâneo. O mundo presencia pela primeira vez a sério um capitalismo sem competidores. A partir daí, nós temos a pergunta. Nesse texto é caracterizada uma análise. Letra A do Estado contemporâneo, letra B do Estado sob o capitalismo, letra C dos limites do Estado de Direito, letra D da crise do estado de bem-estar social, letra E da sociedade e do Estado no século XXI. Acertou quem colocou letra D. Aí está descrevendo o contexto de crise do estado de bem-estar social. Qual foi o auge desse estado de bem-estar social? A crise de 29, né? O século XX, a crise de 29, fez com que os governos, para conter a crise e a Grande Depressão, tivessem que criar políticas públicas, né? Para garantir aí, o desenvolvimento da economia e também garantir qualidade de vida aos seus cidadãos. Já na crise de 2007 para 2008, ocorre o contrário, né? Esse estado de bem-estar social ele entra em decadência e aí nós vamos ter o chamado liberalismo econômico, né? Ou neoliberalismo, como muitos dizem, né? Na verdade é neoliberalismo, novo liberalismo econômico. Questão 2. O chamado Estado moderno caracteriza-se por um modelo de organização social do poder político pautado na centralização, racionalização, burocratização,
que, por meio de leis, rege a vida em sociedade. As formas pelas quais o Estado moderno é gerido variam no tempo e no espaço. Assim, no século XX, pode-se dizer que predominaram duas formas, o Estado neoliberal e o Estado de bem-estar social, que apresentam características diferentes no que se referem, sobretudo, à oferta de serviços públicos para seus cidadãos. O modelo de gestão estatal neoliberal encontra-se adotado em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, onde o ensino superior, mesmo nas universidades públicas, não é totalmente custeado pelo Estado, enquanto o modelo de gestão de bem-estar social permanece em alguns países, como na Dinamarca, Noruega e Suécia, onde a educação universitária é totalmente gratuita. Aí tem o texto, né? A vida dos estudantes americanos com dívidas acima de R$ 500 mil. Segundo o ONG, 20% dos americanos com mais de 50 anos ainda têm de quitar dívidas contraídas para custear ensino. Mais de 43 milhões de americanos têm dívidas do tipo, como o caso de Caroline Kimmerer, formada e pós-graduada em duas das melhores universidades americanas. Ela imaginava que teria uma vida mais confortável que a de seus pais, que jamais foram para a faculdade. Após completar o ensino superior, porém, ela acumulou uma dívida de US$ 238 mil, cerca de R$ 754 mil, e hoje rala para quitar as prestações com o salário de professora, aos 29 anos de idade. Eu e meu marido brigamos o tempo todo por dinheiro, pensando em como sobreviver, pagar as contas e viver como pessoas comuns em Nova York, ela diz à BBC Brasil. Aí nós temos a questão. Com base no texto do Estado Moderno, explique por que os alunos universitários norte-americanos, a exemplo da situação publicada, encontram-se endividados. Gente, isso ocorre por causa da política do Estado neoliberal, que tem a ideia de que o Estado deve ser mínimo. E nessa política de Estado mínimo, né, o Estado vai diminuindo seus custos, mas deixando de investir, né, e deixando de custear serviços como educação, saúde. Esses serviços eles vão sendo privatizados. Isso vai obrigar a população a se endividar, né, para poder ter acesso, por exemplo, como é o caso aí, ao ensino superior. Galerinha, fechamos nossa semana 3. Assistam, corrijam e enviem as fotos. Estou aguardando. Um forte abraço.